Olá, eu sou Osana, fundadora da Escola de Nós, e hoje eu vou te ensinar a fazer essa redinha de macramê para você colocar nas suas plantas. Para fazer essa peça, eu escolhi trabalhar com o barbante espesso 24 fios da Euroroma, nessa cor linda que é a cor telha. É claro que você está notando aqui que o meu rolo do espesso tá magrinho, né? Ele não é magrinho assim não, gente, ele é gorducho. É porque eu já usei bastante, então eu tô mostrando para você aqui, tá bom? É barbante espesso 24 fios da Euroroma. É a linha que eu vou usar para fazer essa peça. Agora vem comigo que eu quero te mostrar as quantidades e o restante de material que você vai precisar. Eu tô usando aqui, ó, esse objeto de apoio, que é uma arara de roupa. Sabe aquela arara de roupa que você compra para botar na área de serviço, para pendurar ali as suas roupas para passar? É isso aqui, é uma arara de roupa. Ela é ajustável, ela sobe e desce na altura que você quiser e ela também é dupla. A minha é dupla. Ela tem outra barra aqui atrás que sobe e que desce, tá? Então, isso aqui é uma arara de roupa simples que você compra em qualquer loja de departamento ou no Mercado Livre, beleza? Precisa ter para conseguir fazer macramê? Não precisa. Não é necessário. É um objeto de apoio que serve para você fazer macramê. A minha tem rodinhas, então eu posso levar ela para todo lado da casa, no quintal, para a cozinha, onde eu tiver, eu carrego ela. Mas não é essencial. Se você não tem uma arara de roupa, você pode fazer seu macramê em qualquer lugar da sua casa. Você pode pendurar na grade da janela, você pode pendurar na cadeira, você pode pendurar... Eu já fiz macramê pendurada no armário da cozinha. Sabe, no puxador do armário? Eu pendurava o barbante ali e tô aqui, ó, temperando meu feijão. Então, quem quer dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Então, vamos lá. Agora, material que você vai precisar para fazer essa peça. Fita métrica, para medir os barbantes. Tesoura para cortar, é claro. E uma boa tesoura molada é sempre muito bom. Vamos precisar de uma argola de madeira na medida de 5 centímetros, tá bom? E agora vamos às quantidades do barbante. Já falei para você que estou usando o barbante espesso 24 fios da Euroroma na cor telha, e você pode usar na cor que você quiser. E aí você vai precisar de 4 barbantes na medida de 1,5 m e 2 barbantes na medida de 2,5 metros. Só isso. Olha que beleza, gente! Só isso para fazer essa lindeza que tá aqui. Ó, você vai precisar de pouquíssima coisa para fazer essa redinha de macramê para colocar na sua plantinha. Maravilha, né? Agora que eu já te falei todo o material que você vai precisar, vamos colocar a mão na linha e vamos começar a fazer essa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar esses 4 barbantes de 1,5 m e aí a gente vai aqui, ó, acertar as pontinhas dele para ficar alinhado. E a gente vai passar esses 4 barbantes aqui pela argola e vai juntar as pontinhas lá embaixo. Tá? Juntei as pontinhas aqui embaixo, ó. E arrumei aqui os 4 barbantes. Agora eu vou pegar os outros 2 barbantes de 2,5 metros. Vou pegar um de cada vez para não te confundir. Vou pegar um, vou passar aqui também, ó. E eu vou, esse barbante aqui tem 2,5 metros. O que eu vou fazer com ele? Eu vou alinhar ele aqui, ó, uma das pontas eu vou colocar na mesma medida que tá esse aqui. Ó, ficou ali. O resto eu vou largar aqui, tá? Grandão. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Ó. Vou pegar e vou botar na pontinha de cá. É importante que esses barbantes de 2,5 metros sejam colocados assim. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. E eu venho aqui, levo ele até na medida ali, ó, dos outros barbantes. E esse grandão fica para cá. Feito isso, vamos começar a fazer os nós. Bom, essa redinha, ela é trabalhada toda no nó DNA. Olha só. Eu chamo esse nó de nó DNA porque isso aqui não parece uma cadeia de DNA? Olha que lindo que é. Também chamado de nó espiral. Então agora, vamos lá que eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso. Lembrando que ficou pro lado da frente aqui, ó. Tanto faz ficar pro lado da frente ou pro lado de trás esse pedaço maior.
Não tem problema não, tá? E eu vou começar a fazer aqui o nó DNA. Eu vou usar somente esse barbante grandão de cada lado para fazer o nó DNA. Porque o nó DNA, ele precisa de 2 linhas que fazem os nós. As outras são apoio. Então, somente essas linhas aqui que vão fazer o nó. Então, presta atenção. A gente deixa tudo juntinho aqui. Essa linha da direita, eu vou passar por baixo de todas as linhas e por cima da última linha aqui, ó. Fiz um P, tá vendo? Agora eu vou trazer essa linha aqui que eu passei, ó, e vou trazer aqui para dentro do P. Vou puxar devagarinho e vou apertar aqui. Bem justinho e bem apertadinho, aqui rente à minha argola de madeira. Fiz o primeiro nó DNA. Vou continuar fazendo nó DNA aqui por 12 centímetros, tá? Então, ó, de novo, linha da direita por baixo de todas as linhas e por cima da linha da esquerda, aquela linha grandona, tá? Você tem que prestar atenção nisso. Abre aqui para mostrar, André. Você tem que prestar atenção nisso, tá? Que a gente vai trabalhar somente com aquela linha grandona que a gente colocou, tá? Então, ó, venho com essa linha, passo ela por baixo de todas as outras e por cima da linha da esquerda, formando um P. Trago essa linha aqui para dentro do P, puxo e aperto. E eu vou fazer isso, ó, por 12 centímetros que eu falei, tá? Vou fazer mais uma vez devagarinho com você. Linha da direita por baixo de todas as linhas, por cima da linha da esquerda. A linha da esquerda vem para dentro do P, puxo e aperto. Bem apertadinho. E agora é só continuar, ó. Sempre fazendo o P. Sempre fazendo o P. Eu só vou fazer o P. E aí você vai observar que a partir do 5º nó, olha só, eu estou aqui no 5º nó. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou dar o 5º nó. Você vai observar que a partir do 5º nó, ele começa a querer girar. Olha lá. Tá vendo que tá girando? Ó, é o nó DNA acontecendo aqui. Então, a gente continua a fazer sempre o P. Sempre. Ó, é só fazer o P e puxar. Opa, que a linha agarrou lá do outro lado. Faz o P e puxa. Então, agora é só fazer e marcar. A gente vai seguindo, olha como ele vai se virando. Olha que bonito. Então, é o nó DNA se formando ali. Mas as linhas estão aqui. Eu vou continuar a fazer o P. Ele vai se virando. Então, de repente, ó, ele virou tanto, mas eu continuo fazendo o P. Sempre fazendo o P. Sempre o lado direito é que vem e o esquerdo entra aqui e a gente, ó, faz o nó. Tá bom? Então, a gente faz agora esse movimento aqui por 12 centímetros. Mais ou menos 12 centímetros. Eu vou medir essa camada inicial de nó DNA por 12 centímetros. Por enquanto, eu estou só fazendo o nó. Daqui a pouquinho eu vou pegar aqui a fita para a gente medir. Ó, deixa eu dar uma medida para ver quantos centímetros a gente já fez aqui. Olha aqui. Fizemos 5,5 centímetros de nó DNA. Falei que a gente vai fazer 12 centímetros. Então, a gente continua por outro tanto desse aqui, tá? Que é o início ali da nossa redinha. Vamos ver aqui quanto que a gente já fez. 9 centímetros. Faltam 3 centímetros. E lá vamos nós, sempre fazendo o P. Ó, trago a linha aqui, por baixo de todas, por cima da esquerda, faço o P. E venho trazendo e fazendo o P. Agora, vamos só completar os 12 centímetros aqui. Gente, esse suporte, ele é lindo e é fácil de fazer. Ele é ideal para quem está iniciando no macramê. Ele é maravilhoso,
porque a gente trabalha com esse nó, que é um nó lindíssimo, eu gosto muito do nó DNA, desse movimento que ele faz. 11 centímetros, falta um nó, talvez, ou 2. E aí, olha só, eu estou usando o barbante espesso, 24 fios da Euro-Roma, mas se você quiser, você pode usar qualquer outro tipo de linha, tá? Agora sim, ó, ainda falta mais um para fazer 12 centímetros. Mais um nó. Muito bem, já completamos aqui os 12 centímetros, ó. 12 centímetros de nó DNA. Olha que lindo que tá isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai fazendo essa voltinha, né? Esse espiral. E como a gente cobriu todas as linhas, né? Desse centro aqui, o DNA ficou gorducho, então fica muito bonito, olha só. E por isso que eu falei que dá para fazer com qualquer tipo de linha, não só com o barbante espesso 24 fios, tá? Bom, chega nesse ponto aqui, a gente arruma todas as linhas e a gente vai marcar aqui de linha solta, que eu chamo, ó. A gente vai deixar 30 centímetros, deixa eu conferir ali se é isso mesmo. Isso mesmo, 30 centímetros. Por isso é importante ter as anotações, tá vendo? Ó, eu vou marcar aqui 30 centímetros, 30. Aqui nos 30 centímetros, olha só, se você sentir dificuldade, você pode marcar aqui os 30 centímetros com uma outra linha de outra cor, só para você saber que aqui é os 30 centímetros. Então, vamos fazer isso? Deixa eu pegar aqui um pedacinho de linha, só para poder saber que aqui é os 30 centímetros. Depois eu tiro essa linha. Olha aqui. Tararara, botei demais, botei 32, eu subi isso aqui, aqui. Abaixo do nó é 30 centímetros, tá? Então, deixa o nó aqui, só para eu saber e para estar tudo juntinho. E aí, uma coisa que eu fiz errado, eu ia falar para você não fazer e eu fiz, ó. É prender essa linha maior junto com as outras linhas. Ó, deixa eu soltar ela aqui. Por quê? Porque a gente usou essas duas linhas maiores para fazer esse DNA aqui. E olha só, elas estão maiores do que o nosso trabalho, percebe? Então agora a gente vai usar essa mesma linha para fazer nó DNA aqui embaixo, para juntar tudo aqui embaixo e finalizar o nosso trabalho com essas linhas aqui. À medida que a gente fizer o nó DNA aqui, essas linhas que estão grandonas, elas vão se igualar aqui e a gente vai finalizar o nosso trabalho. Simples assim. Então deixa eu pegar um banquinho que eu vou sentar aqui para fazer esse nó DNA. E essa linha aqui, gente, é só para a gente saber que aqui são os 30 centímetros, tá? Então eu vou pegar essa linha da direita, passar por baixo de todas elas e por cima da linha da esquerda, dessa linha grandona que eu estava trabalhando. Eu fiz um P gigante, percebe aqui? Que eu fiz um P gigante. Então agora eu trago essa linha aqui para dentro e eu vou apertar aqui, ó, na medida dos 30 centímetros. Vou fazer ele bem apertadinho aqui e vou continuar fazendo P, ó. Continuo fazendo P. De novo. Agora eu já posso tirar essa linha que eu botei aqui de outra cor para não confundir vocês, que eu botei só para marcar os 30 centímetros e eu posso tirar ela daqui agora. Olha lá. Então eu continuo aqui fazendo nó DNA, ó. Continuo fazendo P até essa linha se igualar aqui. Então a gente vai fazer aqui mais ou menos uns 7 centímetros aqui de nó DNA, se eu não me engano, ó. Sempre fazendo o P e apertando. Faz o P e aperta. E ele tá girando, tá vendo? Olha lá que bonito. Ó, já dei mais de 5 nós, ele tá girando. Olha só que bonito. Ó, lá em cima a gente fez 12 centímetros de nó DNA. Aqui embaixo é menos, porque é só até as linhas se igualarem. Olha aqui, quase estão se igualando, tá vendo? Mais um nó. Ó, e agora as linhas se igualaram. Posso até fazer mais um.
Ó. E deu, isso aqui deu o quê? Vamos ver quantos centímetros. Ó. 6,5 centímetros, quase 7. Foi o que eu falei, mais ou menos 7 centímetros que deu aqui embaixo. Olha, aqui quase que não precisa acertar essa franja. Tá vendo como ela tá quase certinha? Ó, praticamente não precisava acertar, né? Mas para ela ficar bem certinha, me dá a tesoura ali, André. Pra gente poder igualar esses fios aqui embaixo, ó. Obrigada. A gente iguala os fios aqui, porque tem um ou outro fora do lugar. Ó, tá vendo aqui? Então, a gente vai igualar. Pronto, tá todo mundo igualzinho. E olha que bonito! Olha só, gente, tem coisa mais simples do que isso. Ó, uma redinha de macramê que você fez assim, ó, tá vendo? Agora, ó, isso aqui é a redinha. O que que a gente faz? A gente vai abrindo e vai colocar a plantinha aqui dentro, né? De modo que a gente vai conseguindo abrir e arrumar ao mesmo tempo para colocar a plantinha aqui dentro e ficar como está aqui. Da mesma forma que está aqui. Você quer que eu tire daqui, André, a plantinha para botar aqui? Fazer, olha lá, tá mesmo tamanho, tá vendo? Ó, mesma coisa. Então, vamos fazer aqui. Como se coloca a planta na redinha? É só ir abrindo a redinha. Você vai abrindo devagar. 4 fios para cá, 4 fios para lá. Ó, porque a gente trabalhou com 4 fios, né? A gente colocou inicialmente 4 fios de barbante aqui e depois mais 2 barbantes de cada lado. Então, a gente bota 4 fios para um lado, 4 fios para o outro e a gente vai arrumando agora, vai abrindo a redinha. Ó, chego para cá, chego para lá, sem machucar minha planta. Vai abrindo a redinha de um lado e depois a gente abre do outro. Ó, para ela segurar bem a nossa planta, sem deixar cair. A gente vai arrumando e deixando ela bem linda. Olha que coisa mais fofa. Ó, e quanto mais você acompanha o movimento aqui, ó, tá? Dos fios, vai acompanhando o movimento dos fios para você ir arrumando essa redinha de forma que fique toda alinhadinha, ó. E você vai abrindo e colocando o mesmo espaço entre cada uma delas. E voilá! Tá pronta a nossa peça. Olha que coisa mais linda que ficou a nossa redinha de macramê para plantas. Se você gostou de aprender essa peça e quer aprender mais peças de macramê, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo. E me segue no Instagram, @osanamacramê, onde eu coloco vídeos diariamente para descomplicar essa arte maravilhosa do macramê. E até o próximo vídeo.